Como é que vocês estão? Tudo certo? Professor Daniel Sena. E hoje eu estou passando para a gente falar um pouquinho de geometria, matemática, né? Especificamente sobre círculo e circunferência. Então pega aí o seu lápis, seu caderno e vamos fazer aquelas anotações que são importantes. Tudo que foi IPC, você anota aí para não esquecer, beleza? Bora produzir? Vamos embora. Primeiro eu quero começar aí te fazendo uma pergunta. Qual das imagens, certo, representa o círculo e a circunferência? Ao final dessa aula, você vai ter que estar apto, além de reconhecer círculo e circunferência, também identificar os elementos de uma circunferência, beleza? E aí, tá pronto para responder? Qual dessas duas figuras, a figura A ou a figura B, representa círculo e representa circunferência? E aí, pensou um pouquinho? 30 segundos para você pensar. Responde aí, hein? Agora vamos conferir sua resposta? Vamos lá. Círculo nada mais é do que a região com todos os seus pontos. Então aqui, eu vou mostrar para vocês aqui com o meu laser. Ó, tá vendo? Todos esses pontos aqui dentro, essa parte emadeirada aqui, é o círculo. E aqui tem vários pontos, certo? Bom, esse aqui é o ponto central do nosso círculo, certo? E aí eu tenho a seguinte propriedade. A distância do ponto central ao final do círculo, ou a linha que divide, que finaliza, que limita o círculo, ela pode ser menor ou igual ao raio, certo? Então, ó, capte a mensagem aí. Esse ponto aqui, o ponto O, é o ponto do centro do meu círculo e o R é o raio, certo? Então, se a distância do ponto aqui, do ponto central do círculo, for igual, tá? Aqui, a linha que limita o círculo, ou se ela terminar antes, então a propriedade é essa aqui. A distância do ponto O ao ponto P, que é qualquer ponto da circunferência, pode ser menor ou igual ao raio. Beleza? Vamos lá então. Já a circunferência, ela se refere ao ponto, ou seja, a circunferência é a linha que delimita o círculo. Observe que toda vez que aparecer a esfera aí na sua frente, ela estiver toda preenchida aqui, ó, a gente vai ter um círculo, tá? Porém, a linha que limita o círculo, aqui, ó, a linha que dá, digamos assim, um final para o círculo, é chamado de circunferência. Então, observe aqui agora. Ó, esses pontos amarelos aqui que eu estou marcando com laser, eles estão exatamente na circunferência, na linha que delimita o círculo, que a gente chama de circunferência, beleza? Então, existe essa anotação aqui, ó, essa propriedade. A distância do ponto O ao ponto P, nesse caso aqui o ponto P está na circunferência, é igual ao raio. Captou a mensagem? Ou seja, todo ponto que parte do centro do círculo ou da minha circunferência e vai até a linha da circunferência, que é justamente a linha que delimita o círculo, a gente chama de raio. Então, assim sendo, a circunferência é composta pela linha formada por pontos, portanto, não possui área, possui comprimento. E eu disse isso aqui para vocês porque algumas questões aparecem de forma equivocada. Assim, calcule a área da circunferência. A circunferência não tem área, porque a circunferência é formada por pontos, então não tem área, certo? Então o correto seria calcule a área do círculo, mas o pessoal insiste em colocar calcule a área da circunferência, beleza? Vamos para o próximo. Agora a gente tem a posição entre ponto e circunferência. Observe como essa questão aqui é muito simples de ser resolvida e entendida. Eu tenho aqui três pontos, o ponto 1, ponto 2 e ponto 3, certo? O ponto 1, ele pertence, o ponto 1 pertence à circunferência. O que que eu estou dizendo aqui? Olha só aqui a propriedade, tá vendo? Ó, a distância, esse D para mim aqui é distância, tá? A distância do ponto 1 ao ponto de origem, ou do ponto de origem ao ponto central, aqui, ou melhor, do ponto central até o ponto 1, né, ou vice-versa, ou versa e vice, é igual ao raio. Ou seja, olha aqui para mim, tá vendo aqui o ponto que eu estou marcando com laser? Esse aqui é o ponto 1.
A distância percorrida do ponto 1 até aqui, o centro da circunferência, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto pertencente à circunferência. Então, nessa imagem aí, o ponto 1 pertence à circunferência. O ponto 1 é pertencente à circunferência, certo? Porque a distância do ponto 1 até o ponto central da circunferência é igual à medida do raio. Ou seja, se você quiser medir um raio de uma circunferência, é só você traçar um segmento do ponto central até a extremidade, que é a linha da circunferência. Beleza? Bom, ponto 2. O ponto 2 é interno. E aí eu vou lhe provar por que ele é um ponto interno. A distância entre o ponto 2 e o ponto central da circunferência é menor que o raio. Ou, peraí, professor, não estou entendendo. Aí eu fiz aqui uma reta vermelha, um segmento vermelho aqui, para você entender. Ó, o ponto central da circunferência, indo até o ponto 2, tá vendo? Eu encostei na circunferência, na linha que limita o círculo, não. Então, como eu não encostei, obviamente o ponto 2 é menor que o raio. Então, essa aqui é a propriedade. A distância do ponto 2 ao ponto central da circunferência é menor que o raio. Beleza? Vamos lá, então. O ponto 3 é mais fácil do que tirar doce da boca de criança. Porque o ponto 3 ele é um ponto externo à circunferência. Então, como você vê aí nessa figura, a distância do ponto central da circunferência, que é o ponto O, é maior que a distância do raio. Ele ultrapassa aqui o raio, tá vendo? Ó, o ponto O é maior do que o ponto que seria aqui o raio, certo? Então o ponto 3 está lá fora da circunferência. Então, logicamente, ele é maior a medida do raio, maior do que a medida do raio, certo? Vamos lá para o próximo. Então temos aí ponto 1 é pertencente, ponto 2 é interno e ponto 3 é externo, beleza? Vamos lá. Bom, agora, aqui eu mostro para você o raio, tá vendo aí? Ó, é o ponto que parte do centro da circunferência até a extremidade. Esse aqui é exatamente a medida do raio, beleza? Aqui, ó, R. Bom, agora vamos para o próximo slide? Vamos lá. E aí eu tenho agora o conceito de corda. Professor, o que é corda? Corda é o segmento formado por dois pontos distintos da circunferência, certo? Então, observe aí. Essa é a minha circunferência. Eu tenho o ponto central aqui, que eu chamei de O, e tenho dois pontos extremos aqui. O ponto A, que está na extremidade da circunferência, exatamente em cima da circunferência. E o ponto B também está em outra extremidade, em cima da linha da circunferência, certo? Então, eu vou ter aí uma corda. Agora, observe como é que a matemática e a geometria é linda de morrer, ou linda de viver. Observe só. Se eu pegar, eu até coloquei isso aqui embaixo para você fixar na sua memória aí. Se traçarmos uma reta passando pelo centro da circunferência, dividindo a corda ao meio, a gente vai chamar esse ponto de ponto M da corda, certo? O ponto médio da corda. Então, se você pegar, traçar um segmento do ponto central aqui, ó, da circunferência até o meio da corda, certo? Que é o ponto M, você vai ter, como num passe de mágica, dois ângulos de 90 graus. E, consequentemente, você vai ter aí dois triângulos, certo? Eu coloquei esse tracinho aqui amarelo porque indica que a medida é a mesma, tá? Então, eu terei dois triângulos aqui congruentes, ou seja, dois triângulos de mesma medida, de mesmo tamanho, certo? E aí eu formei dois ângulos de 90 graus. Como eu falei para vocês, a gente pode ter aí alguma questão que peça para você construir um ângulo de 90 graus a partir da corda. E aí tá dada a dica, beleza? Vamos lá. E aí o raio, né? Os dois raios que formam justamente os dois triângulos, tá? Por que raio, professor? Porque eu estou partindo do ponto central até a extremidade da circunferência. Então isso é um raio. Joia? Vamos lá, mais uma circunferência aqui. E agora, quando dois pontos distintos, ou seja, dois pontos diferentes, passam pelo centro da circunferência, teremos então o diâmetro. Quando dois pontos distintos passam pelo centro da circunferência, a gente chama de diâmetro. Tá vendo aí? E aí eu vou ter dois raios, logicamente, né? Um raio de cada lado, e aí vou formar o diâmetro, tá? Pronto. Tem até uma piada muito sem graça
que diz que se cair um raio sobre a nossa cabeça é ruim, imagina se cair um diâmetro, né? Porque um diâmetro é igual a dois raios, né? E aí, a nossa fórmula. O diâmetro é exatamente igual o dobro do raio. VectorForce.com